Olá, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, não sei. Vou gravar um vídeo rápido para auxiliar quem está perdido aí no dimensionamento de instalações hidráulicas, né? Principalmente. Então, nos sistemas de água fria, quem rege, né? A NBR que rege é a NBR 5626. E aí ela preconiza que a instalação hidráulica ela precisa possibilitar o uso, né, doméstico de água em qualquer tipo de edifício, residencial ou não. E aí essa norma ela prevê a possibilidade do uso de água potável e de água não potável, né, ou seja, água de reutilização, enfim. Bom, e aí a gente tem 3 sistemas de entrada de água, né, de abastecimento. O público, ou seja, que tem a concessionária, né, a alimentação é feita através da rede de água da concessionária. E a particular, que a pessoa tem um poço, né, na sua residência, e aí desse poço vai para alimentar a edificação. E também, o que era muito comum aqui antigamente aqui em Sinop, é o uso misto, né? Onde tem abastecimento público e particular ao mesmo tempo. Então tem o poço e tem também a parte particular. Hoje não é permitido mais isso, né? Porque a gente tem a concessionária, então poços não são mais permitidos dentro da cidade. E aí com relação à distribuição, a distribuição ela pode ser direta, ou seja, vem direto do alimentador lá, seja ele público ou seja o poço, né? Vai direto do alimentador para os pontos de utilização, torneira, chuveiro, enfim. Isso aqui é ruim porque quando, né, corta-se esse fornecimento, a pessoa acaba não tendo uma reserva, né, que seria a caixa d'água. Outro tipo de sistema de distribuição é quando tem a caixa d'água, né? Então, desses sistemas, ele vai para a caixa d'água, onde vai ser armazenado, e aí ela cai, essa água ela vai por gravidade para as minhas tubulações. Esse é o mais comum, né? O sistema mais comum de utilização. Eu ainda tenho, né, um sistema que geralmente é em edifícios de múltiplos pavimentos, né, com mais de 3 pavimentos, por exemplo. Quando a gente tem um sistema embaixo, inferior, né, de reservação e um sistema superior de reservação. Então, o sistema inferior tem basicamente 2/3 da quantidade de consumo de água e a parte superior 1/3. Isso por conta da própria estrutura do prédio, né? Não é viável colocar toda essa água de utilização lá em cima da minha estrutura do meu prédio. Ele pode ser mista também, né? Pode ter, por exemplo, um local onde vai ter uma lavanderia, né, no prédio, ou uma torneira de jardim, né, para irrigar o jardim, ou até mesmo para lavagem de calçados, pode vir direto da rua. E a distribuição indireta, que seria pela caixa d'água. Bom, e para a gente fazer esse ramal de distribuição da maneira mais comum, que seria com o uso da caixa d'água, a gente precisa levar em consideração alguns pontos, né? O meu ramal, a minha caixa d'água, ela faz parte de um sistema e esse sistema ele leva por gravidade até os pontos de utilização. Esse sistema, né, a minha caixa d'água, chamado de reservatório, e ele destina a reservar essa água consumida pelos usuários da edificação. Depois eu tenho os barriletes, então tenho o barrilete que é basicamente o que caminha pelo forro da minha edificação. Depois eu tenho as colunas de alimentação, então eu posso ter várias colunas, né, de distribuição numa edificação. Eu tenho o ramal da tubulação, ou seja, o que deriva da coluna. Eu tenho o subramal, que vai ligar diretamente ao ponto de utilização. E aí eu tenho os dispositivos de controle, que seriam as válvulas de descarga, os registros, né? E os dispositivos OPS de utilização, então vaso sanitário, ducha, chuveiro elétrico, filtro e assim por diante. Bom, então quando eu vou fazer um projeto eu preciso pensar no que, né? Primeiro, garantir o fornecimento de água de forma contínua, né? Em quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas para que o sistema de tubulações e peças de utilização funcionem perfeitamente.
Então, se eu dimensionar corretamente, eu tenho que atender isso, né? Segundo ponto, preservar rigorosamente a qualidade da água do sistema de abastecimento, ou seja, não deixar que impurezas entrem nesse sistema. E terceiro, garantir o máximo de conforto aos usuários, ou seja, incluindo redução de níveis de ruído nas tubulações, se for o caso, né? Beleza. E aí o dimensionamento, ele consiste em basicamente duas etapas, né? Primeira etapa, dimensionamento dos reservatórios, e a segunda etapa, o dimensionamento da minha tubulação. Então, o dimensionamento dos reservatórios. Beleza. No reservatório, utiliza-se 3/5 para o reservatório inferior e 2/5 para o superior do total de reservação. Então, no caso de prédio, se eu for fazer um prédio, eu vou, por exemplo, colocar uma caixa d'água inferior e outra superior. Então, 3/5 dessa água, né, que eu vou dimensionar, esse volume de água que eu vou colocar na caixa d'água, vai ficar no reservatório inferior e 2/5 no reservatório superior. O volume de água reservado para o uso doméstico deve ser no mínimo necessário para 24 horas de consumo normal no edifício. Então, quer dizer o quê? Que eu posso ficar 24 horas sem água e aí posso ficar 24 horas sem água que a minha caixa d'água vai ter que atender esse tempo de 24 horas sem água. No caso de residências de pequeno porte, recomenda-se que a reserva mínima seja de 500 litros. Então, o mínimo, né, seja a caixa d'água de 500 litros. Apesar de ter caixas d'água de menor porte, né, vendidas no mercado, de 300 litros, por aí, eu não posso utilizar apenas ela, né, numa edificação. Ok. E como é que eu faço o dimensionamento da capacidade dos reservatórios, né? Eu faço uma estimativa pelo consumo diário. Então, por exemplo, eu tenho um alojamento, né? O alojamento ele vai consumir 80 litros, né, por dia por pessoa. Então, quer dizer que se eu tiver 10 pessoas, eu vou ter que ter 800 litros por dia, né, nesse alojamento. Ah, não, eu tenho uma residência, né? Se for uma residência, eu vou contabilizar 150 por pessoa. Ah, mas eu não sei quantas pessoas vão estar nessa edificação, né? Então, eu tenho mais ou menos essa tabela para estimar. Então, para um escritório, eu tenho uma pessoa a cada 9 metros quadrados. Uma loja, eu tenho uma pessoa para 3 metros quadrados. Então, eu consigo, em função da área da minha edificação, né, eu consigo estimar qual que é o consumo o consumo desse pessoal e, consequentemente, dimensionar minha caixa d'água. Beleza. E para casa, né, para residência? Para residência, utilizo o seguinte critério, né? Cada dormitório eu considero 2 pessoas. Então, uma casa com, digamos, 3 quartos, né? Eu vou ter 6 pessoas perante a norma. Então, não interessa, se for uma kitnet ou seja o que for, eu vou ter 6 pessoas, né, morando lá. E para cada pessoa consome 150 litros. Então, 6 vezes 150 litros, eu tenho 900 litros numa residência. Então, é assim que eu faço o cálculo, certo? Ok, então eu vou pegar o consumo diário total, que é o que eu quero descobrir, é igual ao consumo per capita, ou seja, por pessoa, que nesse caso nosso é 150 litros, vezes a população do edifício, ou a população, né, da residência. Então, nesse caso, seriam 6 pessoas vezes 150, vai dar o meu consumo diário. Ok, só que isso é para um dia apenas, né? Então, se eu quiser fazer uma reservação que acabou a água hoje, eu consiga ter uma reserva, né, durante 24 horas sem ter problema, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, nesse caso, iria dar 1.800 litros, certo? Geralmente, né, essa estimativa, essa questão de multiplicar por 2 vezes o consumo, às vezes nas residências ela não é muito utilizada, né? Por exemplo, deu 900 litros, então quer dizer que vou ter 1.000 litros nessa casa, né? Ok. E aí, isso é o cálculo da minha reservação, seja ele para sala comercial, para hotel, né,
para residência e assim por diante. Bom, e aí eu parto para a parte das tubulações. O dimensionamento das tubulações, ele é feito através de dois métodos, né? Eu tenho o método de probabilidades e eu tenho o método de pesos relativos. Então, o método das probabilidades é observação e cálculos, e o pesos relativos é empírico e através de tabelas. Qual que geralmente se usa? Esse segundo método aqui, que é dos pesos relativos. Bom, então vamos ver. O que eu preciso fazer, né? Essa metodologia de pesos relativos consiste em eu olhar uma tabela e descobrir qual que é o peso de cada um dos pontos de utilização e aplicar nessa equação aqui para eu saber qual que é a vazão que está chegando na minha tubulação. Beleza, então vamos lá. Essa aqui é uma tabela da norma. Então eu tenho, por exemplo, uma bacia sanitária. Essa bacia sanitária, ela tem um peso relativo de 0,3. Beleza. E a minha válvula se for válvula de descarga, eu tenho um peso relativo de 32. A minha banheira, eu tenho um peso relativo de 1. O meu bebedouro, eu tenho um peso relativo de 0,1. Então, o que a gente vai ter que fazer? Por exemplo, deixa eu desenhar aqui, né? Caneta. Eu tenho uma tubulação, então ela desce aqui, desprezem a tortura do desenho, né? E ela vem para cá. Aqui eu tenho um ponto de utilização e aqui eu tenho outro. Vamos supor que isso aqui seja um tanque de lavar roupa, né? E esse aqui seja uma máquina de lavar. Beleza. E aí aqui está a minha coluna, né? Então ela está descendo, está vindo lá da caixa d'água, aqui é minha coluna de alimentação. Maravilha. Aí, o que acontece, né? Desse trecho até aqui, eu tenho, vamos por 2 metros, né? E desse trecho até aqui eu tenho 1 metro. Daqui até aqui eu tenho outro 1 metro. Maravilha. Como que eu vou saber, como que eu vou dimensionar esse primeiro trecho aqui, né? Digamos, saindo lá da minha caixa d'água, né? Esse pedacinho aqui. Eu vou precisar saber quanto de vazão está passando por esse tubo, certo? Então, aqui está chegando uma vazão. Qual é essa vazão? Não sei, né? É isso que eu quero descobrir. E como é que eu vou descobrir? Eu vou utilizar, né, a minha equação, que é igual a 0,3 vezes raiz da somatória dos pesos. Então, vamos lá. Qual que é a somatória dos meus pesos? Aqui eu tenho um tanque de lavar roupa e uma máquina de lavar. Então, vou procurar aqui tanque, que é o tanque, 0,7. Então, vou ter 0,7 mais máquina de lavar. Tem máquina de lavar aqui? Lavadora de pratos ou de roupas. Beleza. 1, né, é o meu peso. Então, vim aqui e coloco 1. Beleza. Então, eu tenho 1,7, né? Então, minha vazão vai ser igual a 0,3 vezes raiz de 1,7. Beleza? Ver se está certo? Isso, 0,3 vezes raiz da somatória dos pesos. Então, eu descobri qual que é a vazão que está passando nessa parte aqui do meu trecho. Beleza, então eu vim aqui e descobri a vazão. Aí, eu vou vir aqui nesse outro trecho e eu quero saber qual que é a vazão que está passando aqui. Só que a água que vai passar por esse tubo é a água que vai alimentar só a minha máquina de lavar. Então, a vazão desse segundo trecho aqui, deixa eu pegar uma outra cor, dá o roxinho. Desse outro trecho aqui, vai ser o quê, né? Eu não sei. Então, vou pegar lá. Minha vazão do segundo trecho, do trecho roxo, vai ser só a máquina de lavar. Então, minha máquina de lavar vai ser 0,3 da fórmula vezes raiz da somatória dos meus elementos, que é só a máquina de lavar, que nesse caso é 1. Então, eu descobri qual que é a vazão do primeiro trecho e qual que é a vazão do segundo trecho.
e assim por diante. Então eu preciso dividir em trechos. Por exemplo, qual que é a vazão que está saindo lá da minha caixa d'água, né? Então eu tenho minha caixa d'água, vou desenhar ela de amarelo aqui. Tenho minha caixa d'água e dessa caixa d'água eu tenho uma tubulação que está saindo e está alimentando a casa inteira, certo? E eu quero saber qual que é a vazão que está passando por esse tubo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os elementos que tem na minha casa, vou somar todos os pesos relativos, vou tirar a raiz, vou multiplicar por 0,3 e aí eu vou ter a vazão, né, desse trecho aqui que está saindo da minha caixa d'água. Então eu tenho que notar sempre o quê? Que qual é a água que vai passar por esse tubo? Ah, vai ser a água que vai alimentar a casa inteira, então tem que somar o peso da casa inteira. Ah, esse aqui só vai ser o tubo, né, que vai alimentar a minha máquina de lavar, então vai ser só o peso da minha máquina de lavar. Ok, e aí, em cima disso, eu tenho que calcular também o valor das perdas de carga no meu tubo, certo? Então, calculei a vazão e aí eu tenho para tubos rugosos e para tubos lisos, certo? Então, aqui é para tubos de aço carbono, galvanizados ou não. E esse aqui para tubos de plástico, cobre ou liga de cobre. Então, geralmente a gente usa esse daqui para determinar a minha perda de carga, né, por unidade na minha tubulação de plástico, né, de PVC. Bom, e o que essa fórmula nos dá, né? Perda de carga unitária, kPa por metro. Então, vamos supor assim, eu tenho a minha caixa d'água aqui, certo? E aí ela está bem lá no alto. Então, ela tem uma energia aqui acumulada, certo? Que é energia de posição. Ou seja, ela tem uma pressão medida em kPa, beleza? Beleza. Então, depois disso, o que eu vou ter que fazer? Conforme essa água vai passando por essa minha tubulação, né, ao longo, até chegar lá na minha torneira, ela vai perdendo carga, certo? Então, quanto mais comprida for a minha tubulação, maior vai ser a perda de carga. E como é que eu calculo essa perda de carga? Digamos que aqui no topo da minha caixa d'água eu tenha 10 MCA. 10 MCA não, 10 kPa de pressão, certo? Lá no final da minha torneira, se chegar a zero, quer dizer que a água vai sair só umas gotinhas de água, né? Porque não tem pressão suficiente para chegar na minha torneira. Então, eu preciso calcular quanto que eu tenho de pressão aqui inicial e quanto que eu vou perder ao longo do caminho. Então, isso aqui serve para eu calcular quanto que eu vou perder ao longo do caminho. Maravilha. Deixa eu apagar aqui. Bom, e aí como é que o que é essa fórmula, né? Essa fórmula é tranquila. 0,69 vezes 10 a sexta vezes Q, que é a minha vazão, aquela que eu já determinei aqui atrás, ó. Por exemplo, estou calculando esse pedaço aqui, esse tubo, quero saber qual que é a perda de carga nesse trecho. Nesse trecho é 0,3 vezes raiz de 1,7. Então, é essa vazão que eu vou usar aqui na fórmula, né? Então, fui lá, calculei e joguei a vazão aqui. Beleza? Elevado a 1,75 vezes o D, que é o meu diâmetro interno do tubo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou, na norma, eu tenho esses diâmetros mínimos, né? Para pia de cozinha, para válvula de descarga. Então, a minha primeira tentativa é colocar o diâmetro mínimo aqui para calcular a minha perda de carga. Então, calculei a vazão e chutei um diâmetro, coloquei de acordo com o mínimo da norma. Beleza. E aí, qual que é a pressão mínima que tem que ter em cada um dos meus elementos, né? Minha bacia sanitária, 5 kPa. Bacia sanitária com válvula de descarga, 15 kPa. Então, quer dizer o quê? Que quando eu fizer esse carinha aqui, que é a minha pressão inicial, menos, né, a minha perda de carga, eu vou ter que ter esse resultado aqui pelo menos, senão a minha tubulação não está dimensionada corretamente, certo?
Ok. Beleza, então calculei a perda de carga em função da vazão e do diâmetro. E quais são esses diâmetros, né? Achava que eu tinha aqui, mas eu não tenho. Vou colocar aqui do lado, né? Para caixa de descarga, aqui, ó, válvula de descarga, 50 milímetros. Misturador, 25 ou 32. Tá? Já coloca 32 às vezes no banheiro, que é mais fácil de dar pressão. Bebedor, 25. O diâmetro mínimo da norma é 25. Bidê, que nem utiliza mais, né? 25, nem vou escrever. Chuveiro, 25. Chuveiro elétrico, 25. Lavadora de pratos ou de roupa, 25. Quem quiser colocar 32 também não tem problema. Lavatório, né? Que é um diâmetro maior. Lavatório, 25. Mictório, 25. Mictório, 25. Pia, 25. Tanque, 25 ou 32. Torneira de jardim, 25. Então, geralmente, quando é tanque ou máquina de lavar roupas, né? Quando tá lá na lavanderia, eu costumo colocar de 32. Mas isso é uma coisa minha, tá? De dimensionamento. Mas o mínimo da norma é 25. Ah, posso colocar um de 50 lá na lavadora? Não, né? Porque eu não vou ter os engates suficientes lá, não é uma coisa comum. Então, de 50, basicamente, a gente só vai usar nas válvulas de descarga. Beleza, terminei a vazão. Ok. E aí, para cada... Voltando aqui no meu desenho, né? Para cada um desses meus trechos, eu vou ter peças, né? Para atrapalhar a minha vida. O que são essas peças? Aqui, por exemplo, eu vou ter uma curva. Aqui eu vou ter um T, né? Aqui eu vou ter uma curva ou um outro T, se isso aqui prolongar. E cada peça dessa vai ter uma perda de carga. Então, por exemplo, qual que é a perda de carga dessa curva aqui, né? Então, eu tenho uma tabelinha. Cadê? Aqui, ó. Ali eu tenho uma curva de 90 graus, né? Qual que é meu diâmetro? Vamos colocar um diâmetro de 32, que era a minha máquina de lavar, né? Então, 32, curva de 90, eu tenho de 0,8. Então, o que isso significa? Isso significa que eu vou ter mais 0,8 de tubos para ter perda de carga. Como é isso, né? Então, vamos fazer aquele trecho de novo. Curva de 90, 0,8, tá? Então, voltamos lá. Aqui a gente tem 2 metros, certo? E aqui a gente tem 1 metro. Beleza, esse é o meu comprimento. 3 metros de tubulação e eu tenho aqui uma curva. Beleza, vamos voltar aqui na minha perda de carga. Vou usar essa equação e eu preciso calcular o J. Então, o J vai ser igual ao quê, né? Daquele trechinho. 8,69 vezes 10 a sexta vezes Q elevado a 1,75. O meu Q era, deixa eu voltar lá, 0,3 vezes raiz de 1,7. Beleza. Então, minha vazão é 0,39. Então, vamos lá. Minha vazão aqui é 0,39, né? Só puxar para cá. 0,39. Nossa, ficou horrível. Maravilha. E eu tenho meu diâmetro. Meu diâmetro aqui tem que ser em milímetros. Então, em milímetros, ele vai ser 32 milímetros. Beleza. Então, vamos resolver quanto que vai dar, né? Vamos calcular quanto que vai dar essa vazão. Essa vazão não, essa perda de carga. Eu tenho 8,69. Acho que vou fazer aqui, né? Vou aqui, calculadora. 8,69
8,69 vezes 10 elevado à sexta, não foi, 8,69 vezes 10 elevado o elevado estranho. Vou fazer aqui no celular. Vezes 10 elevado à sexta, vezes 0,39 elevado a 1,75, né? Vezes D, que é 32, elevado a menos 4,75. Isso vai dar 0,118. O que é isso? kPa por metro. kPa por metro. Isso significa que naquele trechinho nosso, esse trechinho aqui de 3 metros, só pela tubulação, eu estou perdendo 0,118 kPa por metro de tubulação. Quantos metros eu tenho aqui? 2 metros mais 1 metro. Então, eu tenho 3 metros de tubo, né? Então, vou colocar aqui, tubo, vou escrever de outra cor, vou escrever de vermelho. Vou colocar um T aqui de tubo, né? Eu tenho 3 metros. E aí, eu tenho uma pecinha aqui, que é uma curva de 90. E a curva de 90, o comprimento equivalente dela é igual a 0,8. Então, vou colocar aqui minha curva, C de curva, é igual a 0,8, o quê? Metros. Beleza. Então, o meu comprimento total de tubulação é igual a 3,8 metros. Maravilha. E qual que é a minha perda de carga? Minha perda de carga vai ser o J, que é a quantidade de carga que eu estou perdendo por metro, vezes o comprimento total, que é 3,8. Então, isso aqui vezes 3,8 vezes 3,8 vai dar 0,45. Então, minha perda de carga total naquele trecho é igual a 0,45 kPa. Certo? E isso eu vou fazer para cada um dos trechos. Então, aqui eu tenho mais um trecho, né? Daqui até aqui. Então, daqui até aqui eu tenho 1 metro de tubulação mais um T, certo? E uma curva, né? Vamos colocar aqui finaliza. Então, uma curva. Então, o que eu vou fazer? Um T, cadê? T com passagem direta. O que é essa passagem direta e passagem lateral? Digamos que eu tenha uma tubulação assim, né? E aqui eu tenho um T. E aí, aqui mais para baixo, digamos que eu tenho uma outra ligação feita mais ou menos assim. Certo? Esse T aqui, ele é de passagem direta. Por quê? Porque a água, se eu estiver dimensionando esse trecho, a água ela vai passar com facilidade, ela vai passar direto. Agora, nesse T aqui, se eu estiver dimensionando esse trecho aqui para baixo, ele vai ser de passagem direta. Agora, se eu estiver dimensionando esse trecho, ele vai ser de passagem lateral. Então, notem que ele tem um peso muito maior, né, quando ele é de passagem lateral. Por quê? Porque ele perde mais carga, né, chega a menos pressão lá. Então, vamos analisar o nosso aqui. Esse daqui, para esse meu trecho, eu vou estar calculando ele como passagem direta. Então, eu vou ter 1, né, mais, cadê? T de passagem direta, 0,2. Então, eu vou ter 1,2 vezes a minha perda de carga, que daí eu teria que usar o cálculo lá da minha vazão, né, dessa minha segunda vazão.
e assim por diante. Então, cada trecho é, né, uma situação diferente, então tem que fazer esses cálculos várias e várias vezes. E aí, para isso, eu utilizo, né, uma planilha. E essa aqui é a planilha que tem na norma, né? Então, na norma eu vou colocar lá, no Excel eu vou colocar trecho 1, né? No 2 eu vou colocar a soma dos pesos referente àquele trecho. Depois, vazão estimada, ou seja, vou calcular a vazão, vou colocar uma equação para vazão. Depois, o diâmetro, né, em milímetros. Depois, vou calcular a velocidade, né, se for necessário. Depois, vou colocar lá a perda de carga unitária. O que é essa perda de carga unitária, né? É a perda de carga lá do meu... de cada um, aquele meu J, né? Então, perda de carga unitária. Quanto que ele está perdendo por metro. Depois, eu vou colocar a cota, né? De sobe ou desce. Lembra aqui? Deixa eu voltar lá no meu esqueminha. Aqui a gente tem a água descendo, né? Então, toda vez que desce, eu vou considerar essa cota como sendo positiva. E toda vez que ela subir, ou seja, se a minha tubulação tiver, por exemplo, no chuveiro, que eu tenho uma ligação feita mais ou menos assim, né? Que a água vem daqui, né? Passa pelo meu registro. E aí eu tenho meu chuveiro, o que acontece? Aqui vai ser uma tubulação positiva, por quê? Porque a gravidade ajuda a água a descer. Aqui eu não tenho sinal nenhum, né? Porque não interfere na pressão. E aqui eu vou ter um sinal negativo, porque a água tem que subir, né? Então é isso que ele quer dizer aqui. Eu vou colocando aqui os meus, na coluna 7, né? A diferença de cota, se ele sobe ou se ele desce. Depois eu vou ter a pressão disponível. Então a pressão disponível, se vocês notarem aqui, ó, é a coluna 14, que é a pressão disponível residual, mais 10 vezes a coluna 7, que é a minha diferença de pressão para eu transformar em kPa. Eu tenho aqui o comprimento da tubulação. Para que eu preciso desse comprimento da tubulação, né? Para eu calcular a minha perda de carga. Então, meu comprimento da tubulação, eu tenho a tubulação real, ou seja, nesse nosso caso eu ia colocar, deixa eu voltar, eu ia colocar lá os 2 metros e 1 metro, né? E meu comprimento equivalente, eu vou levar em consideração as minhas peças. Então, naquele nosso caso, acho que era 0,8, né? Que era da minha peça. Então, aqui eu vou somar. Vou pegar o real, né? Mais o das minhas peças e vou colocar aqui, que daí no nosso caso era 3,8. Que mais? Depois eu vou colocar a perda de carga. Então, vou pegar a perda de carga da tubulação e a perda de carga das outras coisas, né? Então, vou pegar o comprimento da tubulação vezes a coluna 6. Ó, tá aqui, ó, 10 vezes 6, né? Então, a minha coluna 10, que é o meu comprimento equivalente, vezes 6. Depois, se eu tiver algum registro ou outros, né? Eu posso colocar aqui. E aí, no final, eu tenho a minha perda de carga total. Beleza. Depois disso, eu calculo a minha pressão residual, que vai ser o quê? A minha coluna 8, né? Menos a minha coluna 13, que é a minha perda de carga. Então, eu tenho a minha pressão disponível, que é em função da altura que vai estar essa minha caixa d'água, né? Da altura que vai estar essa minha tubulação, menos, né, a minha perda de carga. E aqui eu tenho a pressão requerida no ponto de utilização. Essa aqui é o que deu aqui na norma, né? Por exemplo, para a válvula de descarga, aqui ó, para a bacia sanitária, válvula de descarga, eu preciso de 15 kPa. Então lá no final eu tenho que ter 15 kPa como resultado. E assim por diante. O restante eu tenho 10 e só a caixa de descarga que é 5. Ah, não deu certo meu dimensionamento. Aqui no final eu não consegui atender a pressão. O que eu faço? Eu volto, revejo o meu traçado, jogo de novo nessa tabela, né? E assim eu consigo calcular. Então, o cálculo das redes isso aqui serve tanto para água quente quanto para água fria quanto para água quente, né? Então, é o mesmo esquema de dimensionamento de pressões, por sistema de pressões. Então, passo a passo, calculo a vazão. Depois que eu calculei a vazão,
calculo qual que é o comprimento dessa minha tubulação, né, com as minhas peças. Depois que eu calcular o comprimento com essas minhas peças, eu calculo a perda de carga total, multiplicando, né, uma pela outra. Feito isso, eu coloco os comprimentos da tubulação, então o que está subindo ou o que está descendo, né? E aí eu calculo a minha pressão disponível, que seria essa questão das tubulações, o que sobe ou o que desce, menos a minha pressão residual, que seria a minha perda de carga, né? Então, é isso. E essa é a tabela mais utilizada, né? Para o dimensionamento das redes de água fria. E é isso. Espero que tenha ajudado. Deixa eu manter aqui. E eu vou postar aqui nos comentários, na descrição, né? O slide que eu utilizei.